É muita dor, sofrimento, perseguição, desigualdade que vemos diariamente. Por que será que isso acontece? Será mesmo que o homem é o lobo do homem? Vamos conversar sobre isso hoje nesse vídeo, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos o vídeo depois, ative as notificações e comente o que você gostou ou não do nosso vídeo, tá bom? No livro Boa Nova, no capítulo 26, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, traz uma reflexão bastante interessante que foi feita por Jesus com Pedro, o grande discípulo e seguidor de Jesus. Nos últimos dias de Jesus aqui na terra, lá na Santa Ceia, Jesus estava preparando os discípulos para o momento crucial, o momento do sofrimento extremo que se aproximava. E ao terminar a ceia, falou para os discípulos que precisava ir, porque estava chegando o momento extremo, e que para onde ele iria, os discípulos não poderiam acompanhá-lo ainda. Pedro, então, afoito, como sempre, no desejo de demonstrar fidelidade a Jesus, disse: Senhor, para onde vais? Eu também quero ir, Senhor, irei te acompanhar. E Jesus disse: Não, Pedro, não é o momento ainda de você me seguir, você não está preparado para isso. Pedro, então, sentiu-se ali ferido nos seus brios de homem, no seu orgulho, e falou: Mas, Senhor, acaso todos estes anos que estivemos juntos não foram suficientes para que eu pudesse demonstrar a minha fidelidade a ti, Senhor? E Jesus disse: Pedro, hoje mesmo irás entender que o homem é muito mais fraco do que perverso. E Pedro insistiu, e foi quando Jesus falou aquela frase tão conhecida, né, de que Pedro iria negá-lo 3 vezes ainda naquele dia, antes que o galo cantasse. Então, sucederam-se os episódios que já conhecemos bastante, do sofrimento de Jesus, da crucificação, e durante esse meio tempo, em algumas situações, Pedro foi procurado por soldados, por populares, e apontado como seguidor de Jesus. E Pedro negou a primeira vez, negou a segunda, negou a terceira, e quando negou a terceira, sentiu a presença do olhar do Mestre sobre ele. Pedro, então, sentiu-se abatido por aquele sofrimento tão grande de perceber a sua própria fraqueza diante dos obstáculos do mundo. Não conseguia se perdoar, ficava se culpando. E então, Jesus chegou perto dele para conversar e disse: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, meus amigos, é dessa compaixão que precisamos preencher o nosso coração, de entendermos que muitas vezes aqueles que estão conosco no caminho tropeçam, fraquejam, nos abandonam, nos traem, não necessariamente por uma perversidade, mas por uma fraqueza de caráter, uma fraqueza espiritual e de determinação. Assim como nós também já fraquejamos muito, se não nessa encarnação, mas certamente em encarnações pretéritas, e necessitamos da compreensão e do amor e também do acolhimento de diversos espíritos amigos que nos proporcionaram a oportunidade de estarmos reencarnados novamente, com a outra chance de reparar os nossos erros passados. E assim como tivemos o benefício do acolhimento e da piedade divina e desses espíritos superiores, precisamos também cultivar em nós a capacidade de amar, de compreender, de entender a fraqueza dos outros. É esta a proposta de Jesus e que fez com que Pedro modificasse bastante o seu caráter, que naquele tempo era implacável, duro, severo com todos aqueles que o acompanhavam na jornada de divulgação do Cristo, mas que depois serviu de ensinamento para ele e mais adiante, conforme narrará Emmanuel no livro Paulo e Estevão, em certa situação, após Saulo, o grande perseguidor dos primeiros cristãos, encontrar-se com Jesus na estrada de Damasco, passar por todo aquele episódio da cegueira temporária, daquele sofrimento todo e converter-se ao cristianismo para divulgar a mensagem de Jesus, foi que Paulo chegou para Pedro e disse: Pedro, eu acho que deveria agir como cristão
da mesma forma que eu agia como Paulo, seguidor da lei de Moisés, que invadia a casa daqueles que não acreditavam na lei mosaica e obrigava a acreditarem e a seguir seus preceitos. E Paulo, certamente lembrando desse encontro com Jesus, ali com o coração... Pedro, lembrando desse encontro com Jesus, no qual Jesus disse que o homem é muitas vezes mais fraco do que perverso, falou para Paulo: não, Paulo, não devemos agir assim. Você teve a sua estrada de Damasco, o seu encontro com Cristo, mas os outros ainda estão a caminho. Ou seja, nem todos nós iremos captar a mensagem de luz e de amor do Divino Mestre ao mesmo tempo. Portanto, se já sentimos o chamado de Jesus, o chamado evangélico, o chamado cristão para a nossa transformação moral, compreendamos aqueles que ainda não captaram essa mensagem. Oremos por eles e por nós também, porque por mais que já estejamos iniciando essa jornada, ainda somos muito frágeis. Carregamos conosco um passado muito longo de trevas em nosso espírito, de várias e várias encarnações no erro. Estamos apenas iniciando o exercício da transformação moral. Compadecemos-nos uns dos outros, apoiemo-nos nessa jornada e alcancemos juntos a vitória perene da transformação para o bem e da iluminação espiritual. Muito obrigado por ficarem até aqui. Deixem o like, compartilhem com os amigos, inscreva-se no canal. Até a próxima. Fiquem com Deus e muita paz. Tchau.